Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp, da TV e da Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana recebemos pesquisadores e representantes do poder público para falar sobre os problemas e também as possíveis soluções. E hoje o programa é sobre coleta e destinação do lixo. Quem ajuda a conduzir a discussão aqui no programa Bauru em Debate é a jornalista Larissa Rossetto. Mais uma vez, obrigada pela presença, Larissa. Obrigada pela oportunidade, Lidiane. E a gente agradece também a presença dos nossos convidados hoje no programa, o secretário municipal do Meio Ambiente, Sidney Rodrigues, de volta aqui ao Bauru em Debate. Mais uma vez, seja bem-vindo, Sidney. Obrigado, é importante esses debates que dá para esclarecer as dúvidas que tem sobre a gestão pública. E também o professor do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp Bauru, Aloísio Sampaio. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, o contrato da Prefeitura de Bauru com a Indurb para a coleta de lixo orgânico termina agora no meio do ano. O termo foi assinado no fim do ano passado em caráter de emergência. Na ocasião, foi definido um novo preço abaixo do que estava sendo pago por causa da queda na média praticada por empresas privadas. Ainda assim, o valor é milionário. A gente preparou um resumo de tudo que a Prefeitura gasta com a coleta e a destinação do lixo orgânico na cidade. A Indurb recolhe hoje cerca de 300 toneladas de lixo por dia. A empresa cobra da Prefeitura R$ 141,90 por tonelada. Ao fim de cada mês, aproximadamente R$ 1.100.000 saem dos cofres da Prefeitura pelo serviço. No valor cobrado pela empresa municipal estão embutidas despesas como o transporte até o aterro privado em Piratininga. Só com o pedágio, a Indurb gasta pouco mais de R$ 27.000 por mês. A empresa também arca com a alocação de 5 caminhões a um custo de R$ 13.500 cada por um período de 6 meses. Outra despesa considerável do município, que também é paga à Indurb, se refere ao aterro sanitário municipal, que num passado recente recebia a totalidade do lixo da cidade. Mesmo sem operar há 2 anos, o local demanda gastos com a manutenção. Os custos são três etapas que a gente realiza no aterro sanitário hoje, que é a operação desse resíduo verde, com máquinas, com compactação, os monitoramentos ambientais exigidos pela CETESB, que são o monitoramento de água, subterrânea e superficial, os monitoramentos geotécnicos, que é um estudo da estabilidade do maciço, e o controle de pragas e vetores. E a outra etapa, que é o encerramento do aterro sanitário, que é o quê? Regularizar todos os taludes e barrancos que ficaram com algum tipo de inclinação inadequada. Então, a gente tem que fazer a movimentação de solo e adequar toda essa inclinação e a drenagem pluvial e a cobertura vegetal do maciço. Por mês, só com o aterro, o município paga à Indurb R$ 250.000 com a destinação de resíduos verdes, de podas e capinações. R$ 130.000 com o chorume, que ainda deve ser gerado pelos próximos 30 anos. R$ 40.000 com laudos e monitoramentos. E, em média, R$ 150.000 com obras de encerramento. Total da fatura, R$ 570.000. Isso só com a Indurb, pois na conta do lixo entra também o valor pago à empresa CGR Guatapará, gestora do aterro em Piratininga. Ela cobra R$ 83,50 pela tonelada de lixo recebida de segunda a sábado, cerca de R$ 650.000 por mês. A Prefeitura tem planos de dar uma solução mais sustentável para o lixo e gastar menos com a destinação dos resíduos. A ideia é abrir o serviço para uma empresa por meio de uma PPP, parceria público-privada. A cidade foi contemplada por um programa piloto do Ministério do Planejamento que vai custear o projeto técnico da PPP, via Caixa Econômica Federal.
com essa consultoria da Caixa Econômica, a gente vai poder fazer um modelo na modelagem da cidade de Bauru, para que nós possamos ter uma usina de tratamento de lixo, seja ele da questão dos resíduos sólidos urbanos, do lixo comum, até o resíduo da construção, da parte da poda de árvore, todos num lugar só, você dando destinação definitiva para um problema histórico da cidade de Bauru. Acreditamos que na metade de 2019 a usina já esteja funcionando, né, e já operando na cidade o tratamento biomecânico. Então a gente espera aí por volta de junho, agosto do ano que vem já ter a instalação de todos a parte técnica e operacional da empresa para que a gente já possa começar a operar. Secretário, começar falando sobre o contrato que a Prefeitura tem com a Endurbe, né, para realização desse serviço de coleta e transporte do lixo. Esse contrato está com prazo prestes a ser esgotado, já foi renovado no início do ano. A SEMA preparava a abertura de uma licitação em busca de bons preços aí para a realização do serviço, mas agora trabalha com a hipótese de uma nova renovação. Lidiane, correto. Na realidade, o que acontece? A gente tem esse preço que seria o preço de coleta, que é aquele serviço que a gente viu há pouco, porta a porta. A Endurbe é uma empresa pública e a gente teria que fazer uma pesquisa de preço, cotar o mercado. E essa pesquisa, normalmente, ela acaba apontando um preço baixo, que seria aí em torno, pelo que deu para a gente perceber, em torno de 142 hoje, uma cotação nova que a gente acabou de fazer. Tudo indica que a licitação vai ser aberta, porém não existe mais tempo hábil para se finalizar a licitação. A licitação, em média, demora 6 meses dentro da Prefeitura. Então o contrato nosso vai estar vencendo agora no mês de junho, a gente mais uma vez vai ter que renovar com a Endurbe. Porém, nós vamos seguir o preço aí de mercado, ou seja, aqueles orçamentos que a gente buscou, a Endurbe vai ter que estar cobrindo esse preço. Existe a chance de que a Endurbe, com essa licitação daqui a 6 meses sendo aberta, publicada, enfim, de que a Endurbe perca a gestão desse serviço? Olha, na minha opinião existe, é uma chance grande. A gente percebe que existe um mercado bem concorrente hoje. Eu mesmo tive uma iniciativa de fazer uma pesquisa para a cidade do porte de Bauru. O que acontece? A gente fala do preço alto, porém se a gente entrar tem condições de ver ata de registro de preço ou contratos que cidade do porte nosso hoje está pagando 160 a 170 toneladas. Só que quando a Endurbe faz uma cotação de preço, o pessoal vem com 140, 145. Por que isso acontece? Porque na realidade existe um mercado. As empresas estão a fim de assumir também Bauru. E com isso aí a Endurbe cada vez vai sucateando. Porque por mais que pareça que o serviço é caro, a Endurbe não consegue pagar funcionário e dar manutenção na frota. Na minha opinião, vai chegar um ponto, esse serviço vai acabar sendo terceirizado de uma forma ou de outra. Eles falam, inclusive, que tem prejuízos com esse serviço da coleta de lixo, né? Mas eu queria aproveitar, Sidney, e te questionar sobre um aspecto que a gente viu na reportagem que assusta, que é o custo da manutenção do antigo aterro, que não está mais em operação. Não existem alternativas para que esse custo baixe, por exemplo, o gasto com os resíduos verdes, por exemplo, não haveria uma alternativa para se reduzir, que é o maior gasto com a manutenção? Haveria. Esse é um dos grandes problemas. O resíduo verde hoje, na realidade, ele não está dentro do aterro, ele está numa área anexa ao aterro. O aterro de Bauru só pode ser feito aquelas manutenções para encerramento. Então, nessa área anexa está recebendo o resíduo verde, que hoje já poderia ser processado e virado até uma compostagem. Então, nesse ponto, a Prefeitura poderia estar fazendo um investimento. Para o pequeno gerador, a SEMA tem o Ecoverde, mas não consegue atender todo mundo. A maior quantidade ainda acaba indo parar nessa área anexa ao aterro. Gostaria de fazer uma pergunta para o nosso professor e pedir para o Sidney também complementar a resposta sobre a possibilidade de criação de um centro de transbordo. Algumas cidades do porte de Bauru, como São José do Rio Preto, já contam com esse espaço. E eu queria saber se isso seria viável financeiramente, se seria interessante para minimizar os custos, os impactos aí do transporte do lixo. Qual é a opinião de vocês? Olha, eu não tenho essa vivência prática, né, com relação aos custos de uma unidade de transbordo, né? Eu acredito que com os custos de logística, né, são elevados, eu acho que numa futura PPP seria natural que nós tivéssemos uma centralização do serviço,
como se fosse, por exemplo, que a gente chama Central de Triagem de Resíduos, uma CTR, né? Então ali todo o resíduo domiciliar, né, tanto com relação à coleta seletiva, o reciclável seco, que seria triado, prensado e comercializado, como também o resíduo orgânico, que seria aí sim, como já foi mencionado, compostado, né, de maneira tecnológica, com cobertura, né, com equipamento que nós já temos nacional para compostar esse resíduo, né? Então nós temos hoje toda a tecnologia acessível para trabalhar o resíduo orgânico. Então acho que a unidade de transbordo acaba também encarecendo, né, em termos de armazenagem, carregamento novamente. Então eu acho que é mais viável uma centralização do serviço. Bom, na realidade eu acabei visitando a cidade de São José do Rio Preto e lá eles têm sim uma central de triagem, transbordo e triagem. E, inclusive eles fazem a compostagem, um trabalho bem feito, você percebe que não tem odor nem nada, é uma empresa terceirizada. E na época que eu visitei, o mais engraçado é que todo o trabalho ambientalmente correto, se pegasse a conta final, era o preço que a gente pagava para a Endurb. Só que o serviço era bem feito, todo esse lixo era ido para um local onde passavam por esteira, você aproveitava toda aquela parte de reciclado, o que dava para ir para a compostagem acabava indo, aqueles plásticos bem contaminados ia para o aterro, para a disposição final. Então uma pequena parcela. É claro, é sempre interessante a gente pensa em questão de custo, mas o custo maior deve ficar em relação ao meio ambiente, porque essas áreas de aterro, pelo que deu para perceber na matéria, você fecha um aterro, você tem que monitorar ele quase para o resto da vida. Ali embaixo ele tem gás, tem chorume que pode contaminar o meio ambiente. Então o processo do aterro não é caro para você enterrar hoje. O problema maior é você dar a manutenção a longos prazos. Infelizmente o Brasil ainda continua enterrando a boa parte do seu lixo. Esse seria então um investimento mais a longo prazo, na sua opinião? Eu acredito que seria um investimento a longo prazo. Como está em discussão agora esse estudo de modelagem para definir a tecnologia que vai ser tratado a partir de uma PPP para o lixo da cidade, eu acredito que seria inviável a gente colocar uma área de transbordo e triagem nesse momento. Eu acho que o caminho da prefeitura agora, ela vai ter que continuar com esse processo e torcer para que saia o mais breve possível esse estudo de modelagem, onde vai indicar qual forma correta de tratar o lixo do município de Bauru. A partir daí, você tem você já tem a diretriz, porque se a intenção é trabalhar com uma nova tecnologia, então, nesse momento, seria inviável montar uma área de transbordo e triagem. Queria aprofundar um pouquinho com o professor, desse ponto que o Sidney citou. O modelo que Bauru encontrou, né, há 2 anos o aterro não pôde mais ser utilizado, é o de destinar para um aterro particular, ao mesmo tempo suportar os custos de manutenção desse aterro municipal. Do ponto de vista financeiro, está claro que não é interessante, né, professor? E do ponto de vista ambiental, quais são os impactos? Porque eles também estão lá enterrando lixo e a gente também com as consequências a longuíssimo prazo desse aterro que foi fechado. Perfeito. Em termos de tecnologia de aterro, houve uma evolução significativa com relação à proteção de subsolo. Então, o aterro de Bauru, por exemplo, que foi na época da gestão de T. de Lima ainda, né, nós não tínhamos nem o uso daquelas geomembranas de alta densidade, né, de polietileno de alta densidade. Hoje, o de Piratininga, por exemplo, da Extra Ambiental, já tem toda essa proteção de subsolo, né? Nós temos hoje também uma evolução com relação à estrutura de contenção do chorume. Então, da ESSE também já são piscinas concretadas, né, que isso depois é transportado para uma unidade de tratamento, que no caso específico deles fica lá em Jundiaí, que é a terra ambiental. Então, nós tivemos uma evolução significativa com relação à estrutura, né, o monitoramento, a qualidade dos aterros sanitários. Mas o Brasil precisa avançar nesse ponto, né? A legislação ainda permite para os pequenos municípios, por exemplo, o aterro controlado, que na realidade é simplesmente eu abrir uma vala, enterrar e cobrir com terra. Quer dizer, aí então nós estamos, né, ambientalmente falando, né, numa situação extrema. Então acho que nós temos que avançar com relação a essa terminologia, né, chamada aterro controlado, que
que do ponto de vista ambiental não tem muito controle, vamos assim dizer, né? Então, em termos de gestão de resíduos de Bauru, né, aí um histórico, o aterro que foi construído municipal era um mal necessário, quer dizer, nós temos que dar um destino para esse resíduo, uma questão de saúde pública, né? Houve um investimento progressivo na expansão da coleta seletiva, hoje nós temos 3 cooperativas de trabalho, né? Os ecopontos foram montados, então houve um investimento, né? Uma melhoria em termos de gestão. É claro, hoje, na minha opinião, o município não deve, né, pensar em investimentos na questão de aterro público. Eu acho que isso tem que ser terceirizado, acho que isso é mais econômico se nós, né, fizermos licitação e tentarmos parcerias público-privadas que venham, né, a passar para o agente privado essa questão de gestão, né? Então hoje nós estamos tendo uma despesa elevada em função desse passivo ambiental, né? Então por isso que eu acho que isso tem que ser terceirizado realmente, né? Acho que esse gasto mensal que nós estamos tendo com o nosso aterro, gradativamente ele vai sendo reduzido, né? Porque o aterro está tendo investimentos, como foi mencionado na matéria. Então esses investimentos vai fazendo com que a Endurbe, paulatinamente, né, vai cobrando um valor menor, né? Eu acho que está um pouco alto porque ficou muito tempo aí, né, com poucos investimentos. E a CETESB, ela tem uma avaliação dos aterros, tanto público como privados, que é o IQER. É o mesmo critério, né, que são vários itens normatizados e que gera uma média, chama IQER, Índice de Qualidade de Aterro, né? Então isso é feito, e se o aterro não tiver uma manutenção, esse índice, né, essa nota, vamos assim dizer, ela cai, e aí você começa a ser notificado, né? Então é uma coisa importante que tem que ser feita realmente. Professor, mesmo com o fim das operações do nosso aterro, como nós comentamos até agora, o alto custo da manutenção desse espaço ainda pela Prefeitura, qual deveria ser o trabalho, ambientalmente falando, para que este espaço fosse, num futuro a médio e longo prazo, por exemplo, deixasse de gerar esse tipo de custo, de despesa? Ambientalmente, a gente sabe que tem as sequelas em termos de contaminação de lençol freático, a questão da emissão de gases para a atmosfera, mas em quanto tempo isso poderia deixar de ser um problema e um custo para o nosso município? Olha, existe essa previsão? Em alguns países europeus, eles falam de biorremediação, ou seja, eu teria que retirar, né, escavar tudo isso que está no aterro, triar, quer dizer, fica uma coisa inviável economicamente na nossa realidade, né? Então o aterro ele vai ter que ser monitorado ainda por muitos anos. Por quê? Porque ali ele tem na sua composição do que foi aterrado, ao redor de 50% é matéria orgânica. E essas condições de ausência de oxigênio, né, porque ele foi compactado, ele vai gerando metano e cada período chuvoso de verão vai produzir chorume, né? Então isso ele vai reduzindo progressivamente, né? Mas eu não sei de precisar se isso vai paralisar daqui 10, 15 ou 20 anos, eu não tenho essa informação. Então isso vai ser monitorado ainda por muitos anos, né? Porque a CETESB faz esse controle. Então, em termos de filosofia ambiental, quer dizer, o que é o mais importante tendo o aterro como um instrumento indispensável? Eu não tenho como abrir mão do aterro. Eu, obviamente, ter uma maior eficiência com relação à educação ambiental para os programas de coleta seletiva, né? Isso é indispensável para que eu direcione para o aterro apenas aquele resíduo que não tenha uma reutilização, uma reciclagem. Nós comentamos aqui da compostagem. Se eu tenho na composição do resíduo 50% de matéria orgânica, nossa, a compostagem é algo prioritário, que nós estamos ainda engatinhando, nós estamos ainda, né, começando a discutir, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2 de agosto de 2010, ela vai completar 8 anos. Não é pouco tempo, é uma lei que vai completar 8 anos e que fala claramente que nós devemos priorizar também a compostagem. Como vocês comentaram, uma mudança de filosofia mesmo. Perfeito. Bom, depois do intervalo a gente continua falando sobre coleta e destinação, mas do lixo reciclável. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e volta já já.
Bauru em Debate está de volta e hoje o tema em discussão é o lixo gerado na cidade. Na companhia da jornalista Larissa Rossetto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o secretário municipal do Meio Ambiente, Sidney Rodrigues, e também o professor da Unesp, Aloísio Sampaio. Sobre a coleta do lixo reciclável, a responsável também é a Endurbe, que alega cobrir a totalidade de Bauru com o serviço. Nós conversamos com a presidente da Copeco, uma das 3 cooperativas da cidade, sobre o que precisa melhorar em relação à coleta seletiva. A Endurbe recolhe cerca de 200 toneladas de lixo reciclável por mês. O contrato com a empresa municipal para coleta seletiva também foi refeito no fim do ano passado e hoje a prefeitura paga pelo número de equipes e não mais por peso. Um custo fixo de R$ 240 mil por mês. Mas o volume coletado tem caído nos últimos anos. Eu vou buscar uma parceria grande com as cooperativas nossas, mas a grande queda do resíduo seletivo é o quê? É o pessoal buscando mesmo, o pessoal está separando. Inclusive tem gente que separa o seletivo em casa para vender. Então isso é a grande queda que vem ocorrendo. A presidente desta cooperativa, que depende desse material para o sustento dos associados, tem sugestões para que a quantidade de recicláveis volte a crescer. Primeiro ele tem que fazer educação ambiental, tá? Que poucas pessoas conhecem o que é cooperativa. Ele tem que ter uma estrutura para fazer essa coleta, porque não adianta ele lançar uma educação ambiental, fazer uma divulgação e não ter caminhão suficiente para fazer essa coleta. E dar estrutura para as cooperativas, porque, na verdade, a cooperativa é a desova desse material. Em parceria com outras 2 cooperativas, Gisele defende mudanças na coleta seletiva. Uma delas é que as associações assumam a gestão dos ecopontos, que passariam a funcionar das 7 da manhã às 7 da noite, incluindo fins de semana. Então, a logística de trabalho, de horário, a qualidade, porque o material fino não chega na cooperativa. O que é o material fino? De valor agregado, sabe? A pessoa passa na rua, está lá depois das 5, ela entra lá, ela pega latinha, ela pega metal, ela pega o que é de valor mais caro e larga o que sobra. Então, com a gente lá e o contato com a comunidade vendo que a cooperativa ela precisa daquilo para a sobrevivência dos cooperados, vai ser um trabalho muito bacana. É bom para todo mundo. Num segundo momento, a ideia seria assumir integralmente a coleta seletiva na cidade. São 300 toneladas de orgânico indo para o aterro todos os dias, onde pelo menos 30% é material reciclável. Numa ordem decrescente, a proposta num futuro a médio e longo prazo da cooperativa é que um dia Bauru faça a coleta seletiva e a própria coleta pague ela, sem que o poder público desembolse algum dinheiro. Num ponto que o único vínculo com o poder público e as cooperativas vai ser a manutenção de caminhão e o diesel do caminhão, para ela não perder totalmente o vínculo do lixo, porque o lixo é um bem público e o bem público é responsabilidade do prefeito. A gente tem várias questões para tratar a partir do que foi posto, mas só para começar, uma bem pontual, Sidney. Essa mudança no contrato com a Endurbe de pagar por equipes e não mais pelo peso, num cenário que vem caindo o volume de lixo reciclável que é coletado, não é menos vantajosa para o município? Olha, a questão de vantajosa, eu acredito, na minha opinião, que não. O que está acontecendo? É o que o Márcio, o diretor da Endurbe, disse. Nós estamos vivendo um momento complicado num cenário econômico do país, onde todas essas pessoas estão reciclando mesmo. Eu cheguei a sair para a rua para acompanhar os caminhões da Endurbe, porque a cooperativa acusa que a partir do momento que começou a pagar diferenciado, que seria pagar por equipe, caiu o material que acaba chegando na cooperativa. No entanto, eu cheguei a ver em 10 quadras, 8 carrinheiros no dia de coleta. Então, se você pegar um bairro como um todo, você vai ver que a maior parte desses materiais estão saindo. Além disso, tem empresas de fora que estão vindo também buscar parte desse material reciclado aqui na cidade. Então, o nosso sistema de coleta hoje, seletiva, na minha opinião, errado. Ele é errado porque deveria estar sendo feito pela própria cooperativa, é o que a Gisele quer. Eu sou favorável como secretário de Meio Ambiente, eu acho que quem tem que assumir isso são as cooperativas, porque ela tem que ter um vínculo com as pessoas. Quem trabalha na informalidade deve vir ser um cooperado, já que ele quer fazer parte de triagem. E por que é errado? Se você pegar a quantidade de lixo orgânico que é gerado e você separar o lixo,
o material reciclado, você vai ver que para cada setor, você ia precisar de 7 caminhões, pelo menos, para fazer a coleta, para cada setor. Então, a coleta porta a porta com gaiola é errado. Como está funcionando em outras cidades? Existe o caminhão da prefeitura, que ele passa, deixa alguns containers, o cooperado ele vai com o carrinho porta a porta e vai colocando nesse container para levar separado. Esse é o jeito mais barato de ser feito. Então hoje eu entendo que caiu sim a quantidade que chega para as cooperativas. Tem que se fazer um trabalho maior, mas tem que aproximar a cooperativa dos cooperados. E um dos caminhos seria a proposta Gisele, o Ecoponto. Você comenta sobre essa coleta porta a porta. A vereadora Thelma Gobi sugeriu há algum tempo, alguns meses, a criação de um disque coleta na prefeitura. As pessoas ligariam para a SEMA, ou para a prefeitura, ou para a Endurbe, solicitando equipes, e as equipes iriam dentro das residências recolhendo esses materiais recicláveis dos quintais. Isso seria viável? É uma possibilidade ou não? Olha, na minha opinião, não. O material reciclado, ele é um material barato. A cooperativa, ela consegue sobreviver em qualquer lugar graças ao apoio da prefeitura. Aonde está o ganho da coleta? O ganho da coleta seletiva está em você não ocupar mais essas áreas de aterro. Ou seja, a gente tem um aterro e depois você vai ter que continuar dando manutenção desse aterro. Então, se o aterro ele pode durar 5 anos, vamos usar um número hipotético aí, 5 anos. Se eu fizer toda a reciclagem, ele pode durar 6, ele poderia durar 10, então até o dobro, vai depender da quantidade que você tria, e além da economia na hora da manutenção. Perfeito. Professor, você vê com bons olhos essas propostas da Gisele de as cooperativas assumirem os ecopontos? Pelo visto, as tratativas estão avançadas, né, Sidney? E num segundo momento assumir a coleta seletiva? Eu sou totalmente favorável. Eu acho que estamos num processo agora, né, está caminhando, pelo que a Gisele me colocou, a formalização da Associação das Cooperativas, que é extremamente positivo, né, em termos jurídicos, legais, né, e aí cada uma das 3 cooperativas, pelo meu conhecimento, assumiriam 2 ecopontos mais próximos do seu barracão, da sua central, né. Então, como foi colocado na matéria, você vai ter uma ampliação de horário de atendimento. Na correria nossa de cada dia, quer dizer, se você tiver um espaço desse disponível, aberto, para receber o resíduo, né, o reciclável ou outros materiais, sexta, sábado, domingo, né, já vai ser um crescimento não só em volume, mas em qualidade. O cooperado, ele também tem interesse, por quê? Porque é a renda dele. Então, ele mesmo, pessoalmente, vai fazer um trabalho educativo, uma atenção junto ao morador de Bauru diferenciada. Então, eu só vejo lados positivos, né? Com relação a um propósito maior, mais amplo, né, das 3 cooperativas assumirem a coleta regular, ou melhor, a coleta seletiva, né, que está distribuída aí pelo município, aí eu já acho que é uma questão que a gente tem que amadurecer mais, porque é uma questão de bastante responsabilidade. Eu acho que vai ser mais viável após a concretização dessa modelagem da Caixa Econômica Federal, da efetivação de uma parceria público-privado, aí sim, que se coloque no edital a importância da empresa vencedora envolver a associação das cooperativas. Em que aspecto? No aspecto da futura central de triagem. Então essa empresa vencedora ela vai precisar de recursos humanos para fazer esse trabalho em maior escala, porque nós vamos ampliar a coleta seletiva, né? Essa empresa ela vai ter esse interesse, ela vai investir nesse processo, inclusive, acredito, com mais tecnologia. Você mencionou a questão desses pontos de entrega voluntária, são caçambas, que você vai jogar dentro do caminhão de maneira semi-automatizada. Porque a coleta é cara, principalmente a porta, por quê? Porque a mão de obra no Brasil ela é cara, os encargos sociais são caros, né? Então, a partir do momento que você tem uma maior eficiência na logística, uma maior eficiência na educação ambiental, na divulgação da coleta seletiva, que tem que ser permanente, né? Esse trabalho mesmo é um trabalho fantástico de comunicação, de levar a informação ao morador, né?
que é um trabalho tão básico, tão simples de você separar o que você gera na sua residência, que é inacreditável, tem gente que não faça ainda, mas é a realidade. Então a gente tem que planejar isso de maneira permanente. E essa empresa vencedora dessa licitação, eu acredito que ela vai ter também interesse, assim como a parceria com a Associação das Cooperativas. Com essa ampliação da coleta seletiva na cidade, o que a Prefeitura teria que fornecer para as cooperativas, por exemplo? Aumentar o número de ecopontos é uma possibilidade? Ocupar áreas que estão hoje desocupadas na cidade? Colocação de caçambas? O que seria necessário, Sidney? Olha, na realidade, hoje eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar esse paradigma. O projeto, com a Gisele, quem começou fui eu. Na realidade, eu fiz esse projeto para o Gazeta o ano passado, de passar os ecopontos. A Gisele procurou o prefeito, disse que tinha interesse. Eu fiz um levantamento para ver quanto que a prefeitura gastava e quantas horas nós estávamos trabalhando por dia. E quantas horas a cooperativa ia poder trabalhar. Se a gente pagasse um salário para cada cooperado, para a cooperativa pagar para o cooperado, estando dentro do ecoponto, porque ele vai receber entulho e outras coisas que não são recicladas, que a prefeitura vai ter que dar destinação, então tem que haver uma contrapartida. Hoje a gente paga funcionário para ficar nesse ecoponto. Então, se mantesse 2 cooperados, a prefeitura repassasse por cada ecoponto 2 salários mínimos por mês, mesmo assim, é o que a gente falou, os encargos nossos trabalhistas, a gente ainda ia economizar R$100 mil contando os 7 ecopontos que a gente tem na cidade por ano. Isso aí com folha de pagamento, eu estou mencionando. Então, para prefeituras, e além do atendimento, que aí teria atendimento no sábado, domingo, feriado, porque seria 12 por 36, então seria ótimo. Questão de ocupar os espaços aí para questão de cooperativas, eu me preocupo um pouco. Eu acompanho a vida das cooperativas desde 2003, quando eu entrei na prefeitura. E eu percebo que as cooperativas também não evoluem, elas dependem muito do poder público. A Gisele está fazendo um trabalho na Copeco agora diferenciado, contratou técnicos para trabalhar com isso, com os projetos de reciclagem, isso é bom. Mas a gente percebe que eles vão até um ponto e depois recua. Eu mesmo já tentei trabalhar aí no passado e a gente conseguiu fazer um bom trabalho, mas não vai. Está faltando alguma coisa para que as cooperativas também reajam. Ela comentou com a nossa reportagem, sobre a dificuldade da qualidade do material que chega, mesmo estando separado. Muito material é perdido e eles acabam gerando ainda muito rejeito dentro das próprias cooperativas. Aí vai endurbilar, nem sempre vai recolher esses rejeitos, fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Então, o que precisaria ser feito, e sendo a pergunta para o professor também, para você, Sidney, para que esse material chegue com mais qualidade? É no transporte, nesses caminhões gaiola, ou é na forma como as pessoas separam em casa? Por que se perde tanto ainda desse pouco que chega à cooperativa? Bom, o primeiro ponto hoje é que a prefeitura resolveu fazer o que vira em outra cidade, comparando 2 caminhões prensa. Esses caminhões prensa, o que acontece? A partir de um momento que você separa vários tipos de recipiente. E quando você acaba prensando, se tiver restos de alimento nesse recipiente, você perde o papel. Na maior parte das vezes você perde tudo. Então você acaba contaminando outros materiais que poderiam servir para reciclagem. Então isso aí é que a cooperativa está reclamando muito. Outra questão, quando a gente separa em casa, as pessoas têm o hábito de lavar. Eu oriento a não fazer isso, porque você joga detergente, joga um monte de coisa ali. O ideal é se você tem aquelas latinhas de extrato de tomate, passa uma aguinha básica na caixinha de leite, tudo, mas coloca num plástico separado, num saco plástico separado. Por quê? Não vai misturar com papel e não vai correr o risco da cooperativa perder. Outro ponto, perder o dia da coleta orgânico, não coloca junto com o reciclado. A gente percebe muito disso, as pessoas têm o péssimo hábito de descartar ainda junto com o reciclado restos de alimento, ou até mesmo resíduo que a gente poderia chamar de orgânico, que é domiciliar, que acaba perdendo o reciclado. Então tem que educar até na forma de separar, né, professor? É uma orientação do como deve se proceder, né? A divulgação dos dias, né, em que a coleta seletiva passa em cada bairro, né? Inclusive a Rádio Nesp faz esse trabalho informativo, né,
institucional, colocando lá na Rádio Unesp, né, os dias que o caminhão da coleta seletiva vai passar em determinados bairros, que é fantástico. Para quê? Para que não ocorra realmente essa mistura dos tipos de materiais, né? E a eficiência está nisso, está na segregação na origem. Outro ponto, né, que o senhor levantou muito bem, que é recente, né, a questão dos caminhões compactadores. Então, acho que está aí, mas não seria uma prática ideal em futuros investimentos, pela dificuldade que tem não só da qualidade do material, mas na própria triagem. Como imagina uma compactação em larga escala, para você separar esses materiais para triar na esteira, né, não é o mesmo rendimento. Então você perde em eficiência de triagem, você perde em qualidade de materiais, né? O único ganho é na logística, no custo de transporte, que obviamente você transporta muito mais material, né, no caminhão. Mas tem que analisar aí esse custo-benefício, né? Perfeito? Ok, professor. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos repercutir a proposta da atual gestão, que é de estabelecer uma parceria público-privada, PPP, para cuidar da destinação do lixo na cidade. Voltamos já. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala de coleta e destinação do lixo da cidade. Na companhia da jornalista Larissa Rosseto, nós recebemos o secretário municipal do Meio Ambiente, Sidney Rodrigues, e o professor da Unesp, Aloísio Sampaio. Nós falamos ao longo do programa sobre essa proposta do prefeito Gazeta de abrir uma licitação, né, contratar uma PPP para destinação e tratamento do lixo na cidade. Você já tem os detalhes desse edital, secretário? Bom, na realidade eu cheguei a ver esse edital. O que a gente percebe? Todo mundo espera uma tecnologia que não seja aterro. É o sonho de todo mundo. Eu já cheguei a conhecer diversas propostas de empresas que acabam trazendo para a gente, desde queima para a produção de energia, somente para a obtenção de vapor ou para diminuir o volume na hora de disposição final no aterro. Eu percebo que, na realidade, o estudo de modelagem que vai ser feito, ele vai indicar qual é a melhor alternativa para o nosso resíduo gerado dentro de Bauru. A partir daí que vai haver uma definição bem clara, se ele vai ser autoclavado, se ele vai ser incinerado para processo de energia ou se ele vai ser usado para fabricação, aí no caso de vapor. Mas para que vai produzir vapor? Você pode usar até mesmo para o parque industrial que você possa ter nas proximidades. Então, a partir desse estudo de modelagem, o que eu penso? As cooperativas estão preocupadas, porque dependendo da situação que vir, se você pensar na queima, o nosso lixo orgânico ele não tem um poder calorífico muito alto. Você vai precisar de algo que dê poder calorífico. Vai usar o reciclável. O reciclável. Então, as cooperativas, de qualquer forma, elas estão preocupadas, na minha opinião técnica, agora esquecendo o lado político corretamente, se dependendo do que você tiver, esse material ele vai ter que ser usado para aumentar a temperatura na hora da queima. É só uma curiosidade, essa modelagem vai trazer também o aspecto de viabilidade econômica ou só o aspecto técnico-ambiental? Você tem essa informação? Eu tenho, estaria trazendo técnico-ambiental e econômico. E econômico também. Também. Beleza. Eu acho que, esse estudo vai ter que existir. A partir daí, é claro, está todo mundo apostando em nova tecnologia, mas, por exemplo, no Brasil, eu tentei visitar a gente não tem algumas em pequenas escalas no Rio de Janeiro, outras que estão em processo de licenciamento já aí há mais de 3 anos, pelo que eu pesquisei, até agora você não tem uma obtenção para uma licença. O porquê? O problema é toda vez que você faz uma queima, você emite uma poluição. Então você tem uns parâmetros aí que se houver uma falha durante esse processo, você pode ter uma contaminação bem significativa na questão da qualidade do ar. Então esses estudos eles estão avançando. Eu acredito que alguém a algum momento vai ter que apostar nisso e que tomara que dê certo, tomara que seja nós, Bauru, por que não? Aí fora está dando certo em tantos países, eu acho que poderia estar dando certo aqui também. Existem várias tecnologias, né? Inclusive várias empresas já vieram visitar a prefeitura, apresentar
propostas, projetos, modelos, né? Inclusive envolvendo a queima do lixo, como possibilidade de fonte de energia, enfim. Modelos e tecnologias existem várias. Né? Várias. E em outros países já existe, nós estamos bem atrasados. Eles estão bem avançados mesmo nessa relação. Eu sei que tem a preocupação da questão aí dos coletores, das pessoas que trabalham com a reciclagem, digamos, na cidade. Mas o que acontece com a reciclagem? Se você pegar os números econômicos que são mostrados hoje, se você desse o dinheiro para essas pessoas ou investisse em capacitação para elas, com certeza elas seriam bem mais remuneradas do que trabalhar no reciclado. Por que tem que trabalhar no reciclado? Falta emprego? Falta. Só que pelo outro lado você não tem uma destinação ambientalmente correta. Ambientalmente correta hoje seria você fazer o quê? Reciclar e fazer a disposição só daquilo que teoricamente não teria reciclagem. Professor, voltando um pouquinho um pé atrás aqui da discussão, só para a gente entender melhor de maneira bem didática. Quando se fala de uma usina de tratamento, o objetivo é reduzir o volume do lixo gerado e ela pode gerar energia ou não? Ela sempre, qual que é o produto desse tratamento e de que forma uma empresa, você já falou da viabilidade econômica, né? De que forma essa empresa vai lucrar com esse serviço? Ela vai vender esse produto gerado? Então, já foi mencionada a questão da modelagem. Pela minha experiência, quer dizer, se você tiver uma licitação, uma PPP, o que essa empresa privada ela vai investir em que tecnologia? Se nós pensarmos numa tecnologia, como foi citado pelo prefeito, né, que seria biomecânica, seria uma usina tradicional, onde nós temos a triagem dos recicláveis provenientes da coleta seletiva, que é quanto mais melhor, maior eficiência, menor custo, perfeito? Melhor qualidade, melhor receita, tudo bem? E nós vamos ter isso que está sendo direcionado para o aterro a um valor de R$ 84,00 aproximadamente, né, posto lá. Né, fora todos os R$ 140,00 aproximadamente que são pagos para a Endurbe, perfeito? Então esse material ele também iria para uma outra esteira, ou para a mesma esteira, mas num outro momento, né, em que eu vou ter ali a retirada também desses recicláveis secos de menor qualidade, mas eu vou ter no final da esteira o resíduo orgânico com impurezas físicas. A partir do momento que eu tenho conjunto de esteiras que permita eu conseguir produzir fisicamente esse material limpo, eu vou gerar um processo de compostagem. Então a usina ela teria quais pontos de receita? A comercialização dos recicláveis secos, que eu poderia ter a participação dos cooperados, eu teria a receita para eucalipto, cana-de-açúcar, desse composto orgânico, que tem demanda no campo para isso. Tem quem compre. Tem quem compre, perfeitamente, desde que eu tenha os parâmetros de qualidade físico-química, mas eu tenho no mercado, tá? Mas fecha a conta só com essas duas receitas? Não. Eu vou ter que remunerar esse prestador de serviço. Quer dizer, o município vai continuar pagando por esse serviço. Continuar pagando, mas qual que é a proposta? Se eu estou pagando hoje R$ 84,00 posto lá, mais 140 por tonelada, se eu conseguir reduzir isso para 30% desse valor, fictício, né? Vamos supor, olha, eu consigo pagar o prestador de serviço para que ele tenha interesse, né, em fazer um investimento, para ter um contrato aí de 20, 25 anos pelo menos, para ele poder ter até uma linha de crédito via Caixa Econômica Federal, BNDES, que o empresário vai pensar nisso também. Porque o investimento é alto. O investimento é alto. Estamos falando aí, eu acho que cifras em torno de 150 milhões. Então não é um investimento de baixo valor. Então tem que ser algo que seja viável, empresarialmente falando também. Perfeito? Então esse valor que a prefeitura iria suplementar esse prestador de serviço vai ser, na minha opinião, bem mais acessível, bem mais baixo do que você está investindo hoje. E a ideia eu acho que é essa mesmo. Ou seja, eu vou ter uma melhoria de aproveitamento do material. Estamos falando a parte ambiental. Eu vou ter a participação dos cooperados de trabalho. Eu estou preservando a questão social. E a questão econômica, que eu estou investindo menos na gestão do resíduo, né?
e tendo eficiência, porque eu estou trabalhando com ente privado que tem também menores problemas com relação a essa questão de sindicatos, trabalhista, né? A gente já viu há algum tempo atrás uma certa dificuldade do gestor da Endurbe em relação a essa flexibilidade, né? Então, apesar de ser uma autarquia, nós temos também algumas limitações em termos de gestão, né? Isso é claro, que é inclusive alguma coisa que tem que ser pensada em termos de planejamento futuro. Vamos supor que tudo isso avance. Olha, como que vai ser a situação da Endurbe em termos de passivo trabalhista, como vai ser esses funcionários que hoje estão envolvidos nesse trabalho. Então você vê, tem muita coisa, né, para ser pensada, planejada, para que a gente consiga realmente ter o máximo de eficiência, sucesso. Secretário, a gente tem um problema do aterro sanitário e de vários aterros sanitários de vários municípios do estado de São Paulo que vêm sendo interditados pela CETESB. E recentemente o secretário estadual do Meio Ambiente sugeriu a criação de consórcios regionais que envolvem vários municípios e um deles que, inclusive um dos que está em estágio mais avançado é aqui na cidade de São Manuel, que é o consórcio Vale Tietê Paraná, envolve vários municípios para que juntos se responsabilizem pelo tratamento e destinação do lixo. Inclusive, se eu não me engano, esse consórcio está envolvido com a liberação de recursos por meio do programa Desenvolve São Paulo. Isso foi cogitado para a cidade de Bauru. Bauru pode se envolver com esse consórcio em especial. Eu sei que tem os custos de logística, né, até a cidade de São Manuel. Ou então Bauru criar o seu próprio consórcio, já que existe a possibilidade de, por meio de uma PPP, contratar uma empresa, envolver outros municípios da região nesse serviço, de forma conjunta? Bom, na realidade o consórcio eu acho ele interessante para cidades de porte menor, que não tenha, por exemplo, a questão nossa de Bauru. Nós temos um aterro próximo a Bauru, que é Piratininga, com toda uma estrutura, um amparato, e que se nós fizéssemos todo o licenciamento, tivéssemos que fazer a operação, depois manter a operação de um futuro encerramento desse aterro, eu penso assim, para uma cidade do porte de Bauru, se você tiver um aterro particular, seria melhor estar encaminhando mesmo, até pelo conhecimento. Eu já estou com 15 anos trabalhando de perto dessa questão de resíduos. A questão de consórcio, lá atrás o que me preocupou um pouquinho, não sei se teve algumas mudanças, mas o que acontece? O serviço público de coleta de lixo, mesmo que haja um atraso até de 3 meses, quem está prestando serviço para você não pode suspender o trabalho. Então você já imaginou, se pegar uma crise, o município gestor que está com esse aterro na mão dele, se os outros começarem a atrasar? Então é uma situação lá atrás para Bauru, a gente não fez a opção em decorrência disso. E outra, área. Nossa cidade, a maior parte está dentro das APAs, que são as áreas de proteção ambiental. Como que você vai estar enterrando o lixo em APA? Por mais que você tenha toda essa questão de controle, o metro quadrado nosso hoje dentro do município é alto. Eu penso assim, poderia ser uma alternativa boa de um consórcio, desde que fosse partido por uma PPP pensando aí em transformação mesmo de energia. Eu cheguei a fazer alguns estudos com várias empresas e por que não viabilizou a cidade de Bauru, digamos, para queima, para transformação de energia? A gente precisaria estar gerando pelo menos 500 toneladas dia de lixo para ser viável e a gente não consegue gerar isso ainda. Então tinha empresas interessadas. A questão digamos, da economia, o professor bem colocou. Eu acho que a questão da economia para PPP vai ficar nisso mesmo. De onde a empresa vai sobreviver? Ela vai conseguir sobreviver daquele material que ela está triando, comercializando, não vai fechar conta. Mas se a gente tiver uma redução de 30%, 40% na disposição final, é um ganho para o município. Nossa, gigantesco. Nessa modelagem, pensar na geração de energia seria muito avançado, ainda não está se discutindo isso. Olha, eu acredito que o estudo de modelagem ele vai direcionar pelo menos umas 3 formas de tratamento de lixo do resíduo para Bauru. E aí quem vai definir a melhor forma vai ser o gestor. Isso aí você deveria ter, nessa linha você vai conseguir
10% de economia, nessa você vai conseguir nisso, e principalmente o ganho ambiental. Qual que é o melhor ganho ambiental? A gente sempre pensa no recurso financeiro, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente levar em consideração os impactos que o lixo acaba causando, deixando em qualquer lugar, ou até mesmo no aterro. O prefeito está otimista, falando na implantação na consolidação dessa parceria até o meio do ano que vem. Vocês imaginam que já tem empresas preparadas para concorrer e disputar essa licitação? Você disse que vários já procuraram o município, mas nos moldes do que vai ser oferecido. Será que temos muitas empresas interessadas? Eu acho que nós evoluímos bem de 2011 para cá nessa questão mais jurídica das parcerias público-privadas, né? Estava lendo uma matéria, o Tribunal de Contas do Estado levou 4, 5 anos para referendar uma PPP. Então, eu acho que nós tivemos, porque é um assunto complexo do ponto de vista jurídico, então acho que nós evoluímos bastante, né? Então, eu acho que o caminho é esse, eu acho que é possível, né, ser feito. Eu acho que há empresas, eu acho que há empresas interessadas, né? Por exemplo, a Piracicaba mesmo, né? Nós temos lá uma PPP em Piracicaba, que é uma empresa privada que assumiu por 20 anos, né, fez um investimento grande no município de Piracicaba e, como você falou, em consórcio intermunicipal. Olha que interessante, essa empresa está atendendo, né, municípios da região de Piracicaba. Então isso é fantástico. Quer dizer, amanhã depois, se Bauru viabilizar a PPP com esse novo instrumento, com essa empresa, indiretamente tenha certeza, o município de Agudos, de Arealva, Pederneiras, pera um pouquinho, é mais econômico eu mandar para essa empresa de Bauru, instalada nesse modelo, do que eu mandar diretamente para o aterro, que é que eles estão fazendo hoje, tenha certeza. Então, em vez de mandar para o aterro, eu vou ter essa unidade de transbordo, como você mencionou, né? Esse ponto de tratamento, para depois... Então, tudo é questão de gerar economia para o município sem esquecer a parte ambiental. Então, isso vai ser um ganho. O município vai ter, olha que instrumentos, vai ter aterro, vai ter estericiclo, que faz tratamento para autoclavagem de resíduos de saúde, tem 2 usinas privadas para a gestão do resíduo e construção civil, né? E ainda, se viabilizar a PPP, Bauru vai ser referência, vai ser um município que vai estar à frente aí na questão de gestão de resíduo. Eu gostaria de agradecer a discussão e a presença aqui dos convidados do programa Bauru em Debate, secretário municipal do Meio Ambiente, Sidney Rodrigues, obrigado pela presença, também do professor do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp, Aloysio Sampaio, e a Larissa aqui comigo, compartilhando as perguntas e as indagações sobre coleta de lixo. A gente fica por aqui, gostaria de agradecer a sua sintonia, lembrar que este programa pode ser revisto na programação da TV Unesp, da TV Câmara e também acompanhado pela Rádio Câmara Bauru. A gente volta na próxima semana. Até lá!